a graph-based superpixel segmentation method for measuring pressure ulcers. Úlcera por pressão acontece quando a pele é pressionada entre o osso dentro do corpo e uma superfície externa como por exemplo uma cama ou uma cadeira. Em casos de pressão prolongada, ocorre a interrupção do fluxo de sangue, o que pode acarretar em consequências graves, como uma ferida superficial ou muito profunda. Além disso, podem estar infectadas, gerar vários problemas de saúde e levar ao óbito. A imagem representa as regiões de cicatrização e esfacelo, escara e granulação. Cada uma das regiões apresentam diferentes características de cor e textura. Para medir a evolução da cicatrização da úlcera, são utilizadas algumas técnicas que envolvem a medição periódica da área de úlcera. A medição pode ser feita de forma manual, a partir de uma régua, em contato direto com a pele. Além das técnicas anteriores, podemos medir a área da úlcera por planimetria e planimetria digital, através do sistema Visitrack. Tais procedimentos necessitam de um profissional em loco para avaliação, e o contato da régua e outros materiais pode acarretar em uma contaminação e gerar ainda mais complicações. Dessa forma, faz-se necessário buscar alternativas e métodos automatizados que possibilitem uma avaliação segura da evolução cicatricial a partir do delineamento eficaz da úlcera. Dentre as principais contribuições deste trabalho, podemos citar: apresentar um novo método para delineamento de úlceras por pressão utilizando o DISF, um método de segmentação baseado em superpixels, na etapa de pré-processamento do pipeline. Além disso, comparamos a eficácia de 5 outros métodos de segmentação baseado em superpixels, SLIC, LSC, CIDS, ERS-SNIC, na etapa de pré-processamento do pipeline. O cálculo das medições da úlcera por pressão é realizado por meio de um pipeline composto de um pré-processamento e segmentação de superpixel, extração de características de superpixel, preparação dos dados, classificação e o pós-processamento utilizando o GrabCAD para segmentação final. Utilizamos 105 imagens do conjunto de dados público Medetech, da mesma forma que o trabalho de Silva e Machado em 2021. Excluímos imagens com tamanho pequeno, sem pele intacta ao redor da úlcera, com objetos que interfiram no seu reconhecimento. Foram utilizadas 84 imagens para treinamento e validação e 21 imagens para teste na etapa final. Os resultados mostram que o método proposto supera métodos de ponta, incluindo métodos baseados em Deep Learning, para as métricas de especificidade, precisão, acurácia e interseção sobre união, com a utilização do DISF, na etapa de pré-processamento, e do GrabCAD, na etapa de pós-processamento do pipeline. O método proposto supera os trabalhos de Silva e Machado em 2018 e 2021, com exceção da métrica de sensibilidade. A imagem mostra alguns exemplos da eficácia da segmentação com GrabCAD utilizando o DISF. As imagens originais são mostradas na primeira linha, os resultados do SVM, na segunda linha, e os resultados do GrabCAD, na última linha. São representadas em cada uma das imagens, regiões de falsos negativos em preto, falsos positivos, em cinza escuro, e verdadeiros positivos, em cinza claro. Sensibilidade, especificidade e precisão também são fornecidas. A imagem apresenta em cada uma das linhas alguns exemplos de segmentação ineficaz para os métodos LSC, CIDS, SLIC, DISF, ERS e SNIC. As imagens originais são representadas na coluna 1, as máscaras na coluna 2, e a sobreposição entre a segmentação manual, na coluna 3, para cada um dos métodos de superpixel. As máscaras indicam regiões não ulcerosas em cinza escuro, provavelmente úlcera, em cinza claro, e úlcera, em preto. Também mostra a forma da ferida, traçada em branco. Imagens sobrepostas indicam regiões de falsos negativos, em preto, falsos positivos, em cinza escuro, e verdadeiros positivos, em cinza claro. Sensibilidade, especificidade e precisão são fornecidas. Da mesma forma, apresentamos alguns exemplos de segmentação eficaz para os métodos de superpixels. Na segmentação eficaz, temos um melhor delineamento em cada uma das regiões das máscaras.
As métricas de sensibilidade apresentam resultados bastante superiores quando comparado aos exemplos de segmentação ineficaz. Este trabalho apresentou um método de aprendizado de máquina para segmentação de úlcera por pressão. Ao comparar o DISF com outros 5 algoritmos, LSC, SLIC, CIDS, ERS-SNIC, os resultados mostram que o método proposto supera métodos de ponta, incluindo métodos baseados em Deep Learning. Trabalhos futuros podem considerar novos métodos de segmentação interativa. Além disso, deve-se estudar a possibilidade de aplicação da metodologia em outras bases de dados mais extensas e para diferentes tipos de lesões crônicas. Para isso, ensembles que combinam técnicas de aprendizagem superficial e profunda são promissores, pois podem tirar proveito de diferentes perspectivas.